Olá, boa noite. É mais uma noite e um privilégio poder continuar estudando a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais as histórias de Jesus e você irá com certeza aprender comigo e eu com você a respeito do que diz a palavra de Deus, dos últimos momentos ou histórias da vida de Jesus. Mas para isso eu preciso orar com você. Oremos. Grandioso Deus, abençoa-nos neste momento, nesta noite, nessa semana de oração do Calvário. Restaurados em Cristo é o tema, Senhor. E nós, durante todas essas noites, nós estamos sendo restaurados por Jesus. Abençoa-nos agora, em nome dele. Amém. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que todos procuram. Ninguém quer ser enganado. Vamos falar sobre a verdade. Certa vez, Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade. Bom, uma grande empresa multinacional procurou um novo diretor de marketing. Após muita publicidade e muitas inscrições, 3 candidatos entraram no processo de seleção no final. Apareceu um matemático, um estatístico e um advogado. O primeiro a ser convidado para a entrevista final foi o matemático, e o gerente fez uma pergunta simples: quanto é 2 mais 2? O matemático ficou surpreso, pensou um pouco e pensou se poderia estar sendo apanhado em uma pegadinha, e simplesmente respondeu: 4. O gerente olhou para a banca de entrevistadores, balançou a cabeça e lhe agradeceu por ter vindo, mas ele não era o candidato que estavam procurando. O estatístico foi o próximo, e o gerente lhe fez a mesma pergunta: quanto é 2 mais 2? Ele parou, pensou um pouco e depois respondeu que era um número entre 3 e 5. O gerente sorriu, mas o candidato foi rejeitado. O último candidato, o advogado, foi convidado para a entrevista e o gerente novamente fez a simples pergunta: quanto é 2 mais 2? Sem pensar muito, ele respondeu: quanto você quer que seja? E foi contratado imediatamente. Bom, amigo, história interessante, não é? O que você quer que seja a verdade? É assim que as pessoas lidam com ela hoje. A verdade, ela é subjetiva. Depende o que é verdade para você, talvez não seja para mim. 72% dos adultos e a grande maioria dos adolescentes não acreditam mais que existe verdade moral ou espiritual absoluta. O tal do relativismo é a regra do dia. Sua verdade, minha verdade. Ninguém pode contestar isso por você. E a verdade de todos depende da circunstância. Existem, na verdade, 2 modelos de verdade em nosso mundo hoje. E eu quero tratar com você sobre esse aspecto. O primeiro modelo é que a verdade ela é definida por Deus para todos. Ela é objetiva, absoluta. Em outras palavras, o que Deus disse e ordena é verdadeiro para todas as pessoas, para todos os tempos e para todos os lugares. Então, quando Deus diz não cometerás adultério, há milhares de anos ele está falando o mesmo hoje também. Um segundo modelo, e o que estamos vendo cada vez mais hoje, é a verdade definida pelo indivíduo, que ela é subjetiva e também situacional. Em outras palavras, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Lembrando que quando falamos de verdade, estamos falando do que é certo para todos, em todos os momentos e em todos os lugares. O que você pensaria, de repente, de um piloto de avião
se ele anunciasse pouco antes da decolagem as seguintes palavras: Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo ao voo 293, com destino a São Paulo. Nossa altitude de voo hoje será de 32 mil pés e estaremos exibindo um filme. A propósito, não tenho certeza sobre a questão do combustível. Vejo que o medidor está indicando que não temos combustível suficiente para chegar ao nosso destino, mas não sinto que isso seja um problema. Então, não entre em pânico. Hoje, não estou realmente usando nossos dispositivos de navegação ou mapas, porque acho que fazê-lo seria limitá-lo e preconceituoso. Afinal, acredito que todos os caminhos levam a Roma. Uma última coisa, pessoal. Não se preocupem. Se eu, se na verdade, se eu sou muito sincero no que eu acredito. Amigo, deixa-me dizer algo para você. Deus não nos deu múltiplas escolhas. Quando se trata de alcançar a verdade, só existe um caminho real. No capítulo 18 de João, nós vemos Jesus diante de Pilatos. Ele era o governador romano da Judéia. Jesus declarou sua realeza, que era celestial, e continuou dizendo que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos então lhe perguntou: Mas o que é a verdade? Pilatos estava olhando a verdade no olho. A verdade vem de Deus. A verdade é Deus. E, infelizmente, muitos como Pilatos, na verdade, dão de cara com ela e, mesmo assim, escolhem ignorá-la. Nesse pequeno tribunal ali, as testemunhas compartilharam 5 verdades sobre a humanidade e sobre Deus. E eu gostaria de tomar esses minutinhos com você para analisá-las agora. Existem muitas pessoas religiosas que não conhecem Jesus Cristo. Eles estavam ali diante do Cordeiro Pascual e não o reconheceram. Eu quero ler com você João 18, 28. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo agora João 18, 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Os sacerdotes e fariseus estavam mais preocupados em poder observar suas festas religiosas do que em fazer o que era correto. As pessoas se preocupavam tanto em ser religiosas, mas não querem nada com Jesus. A maioria das pessoas afirmam ter ligação com algum tipo de religião, mas não vai além do superficial. Religião não pode te salvar. Jesus é o único que pode fazer isso. O livro de Mateus, capítulo 7, 21 ao 23, ainda vai dizer algo para você e para mim. Vamos ler? Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu amigo, a verdade, por mais que você creia ser do seu jeito, nem sempre é assim. Os sacerdotes e fariseus
foram o maior exemplo do que significa ser um hipócrita. Eles estavam mais preocupados com a aparência exterior, em parecer bom a todos, do que com um relacionamento real com Deus. Hipócritas desviam as pessoas de Jesus para a igreja. É possível que você conheça alguém que recusou Jesus por ter visto um mau testemunho de alguém que alegava ser cristão. Essa pessoa afirma crer em Jesus. Ela vai à igreja, mas não é em nada diferente de mim. Alguém pode afirmar ao ver a vida de cristãos hipócritas. Essa é a diferença entre uma pessoa que é religiosa e uma pessoa que conhece Jesus. A pessoa que conhece Jesus sofre uma mudança radical em sua vida, e sua vida diária vai de acordo com a verdade. O livro de Filipenses, capítulo 3, versos 8 ao 10, Paulo vai dizer algo para você e para mim ainda. Vamos ver? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O objetivo de Paulo e o nosso não devem ser ter apenas uma aparência de santo para mostrar aos outros, mas conhecer Jesus de tal maneira a se tornar como ele. Um segundo aspecto que eu quero tratar com você é o seguinte: tudo o que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. No capítulo 18 de João 32, o verso 32, vai dizer algo para nós ali também. Vamos juntos? Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Jesus predisse sua morte e ressurreição, Mateus 20, 17 ao 19. Dando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais do sacerdote e aos escribas. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Se Jesus tivesse dito às águas: acalmem-se, e a tempestade tivesse continuado, mesmo assim, eu não acreditaria nele. Se Jesus tivesse dito: Lázaro, saia, e Lázaro tivesse permanecido na sepultura, eu também não acreditaria mais nele. Se Jesus tivesse dito: levanta-se, pegue a sua cama e ande, e as pernas do paralítico tivessem continuado imóveis e sem vida, eu não acreditaria mais em Jesus. Muito menos ouviria suas palavras. Mas o fato é que todas essas coisas aconteceram exatamente como Jesus disse. Então, quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é melhor prestar atenção. Quando sua palavra diz: Tudo o que um homem semeia, é melhor eu ouvir. Quando ele diz: Estou voltando para buscá-lo, é melhor me certificar de que estou preparado. Bom, um terceiro aspecto
É verdade que Jesus é o rei de um reino distante. Os versos 33 ao 37 de João vai dizer para nós isso. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A acusação que foi apresentada contra Jesus naquele dia foi que ele estava reivindicando ser um rei. Como isso o colocaria em posição a César, o imperador romano, a principal coisa que Pilatos precisava descobrir era a natureza da reivindicação de Jesus. Jesus disse que os servos de seu reino responderam diferentemente dos servos na maioria dos reinos. Isso está no verso 36. Estamos tratando de João 18. Jesus disse que seu reino estava distante no tempo e no espaço. Jesus disse que seu reino era baseado na verdade. Está nos versos 37. Não seria bom ter um governo baseado na verdade? Já foi dito que todos querem a verdade ao seu lado, mas nem todos estão dispostos a estar do lado da verdade. Se sabemos que o reino de Cristo está chegando e ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isso deve ter algum impacto em nossa visão do futuro. Ou eu vou estar servindo ao lado de Jesus em seu reino, ou serei um de seus inimigos? O fator determinante será se estou ou não do lado da verdade. Um quarto aspecto muito importante diz que as pessoas preferem abraçar a escuridão de seus pecados a enfrentar um Salvador que pode perdoar seus pecados. O livro de João 18, 38 ao 40, ali o povo teve uma escolha: Jesus ou Barrabás. Eu quero ler com você. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou os judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Jesus deu vida. Barrabás havia tirado vida por assassinato. Jesus era Deus. Barrabás era um homem pecador. Jesus trouxe conforto e paz. Barrabás trouxe medo. Mas mesmo com essa diferença absurda, o povo ainda escolheu a Barrabás. A humanidade tem uma escolha semelhante quando decide se apegar ao pecado ou se apegar também a Jesus. Esse é o veredicto. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram semelhantemente más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras.
João 3:19 e 20. Como cristãos, nós conhecemos a verdade e buscamos perdão por nossos pecados. Mas há momento em que nós ainda escolhemos nos apegar ao pecado. Em vez de entregá-los a Jesus, guardamos rancor, porque não conseguimos perdoar as pessoas que nos machucam. Nós nos apegamos à nossa raiva por causa da injustiça que nos foi feita. Nos apegamos aos nossos programas de TV favoritos, apesar de eles estarem cheios de palavras, imagens e ideias que são totalmente ofensivas a Deus. Mantemos nossa linguagem, nossa pornografia e nosso álcool por causa do prazer de curta duração que eles nos proporcionam. Apegamos-nos a todas essas coisas, mesmo que elas nos joguem em um poço escuro e profundo, do qual Jesus quer nos resgatar. Jesus nos oferece a paz e nós dizemos: não, obrigado, eu prefiro usar drogas. Jesus nos oferece um relacionamento com Ele e dizemos: não, obrigado, eu prefiro sexo com alguém que não é meu cônjuge. Jesus nos oferece a eternidade e nós dizemos: não, obrigado, Jesus, eu prefiro ter o agora, o hoje. Jesus nos oferece a verdade e nós dizemos: não, obrigado, eu prefiro viver uma mentira. Jesus nos oferece perdão e dizemos: não, obrigado, eu prefiro desfrutar do meu pecado. Não seja rápido em acusar as pessoas do tempo de Jesus, porque elas tomaram uma decisão estúpida. Aposto que você e eu tomamos a mesma decisão em algum momento dessa semana, quando substituímos a farsa que o mundo oferece pela verdade que Jesus nos oferece. Um quinto aspecto e último que eu quero tratar: quando confrontando com a verdade, cada indivíduo deve aceitar ou rejeitar a verdade e estar disposto a enfrentar as consequências da sua decisão. Mateus 27:24 ao 25 diz o seguinte: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Pilatos deu de cara com a verdade, mas mesmo assim ele recusou reconhecer a verdade. Ele escolheu acreditar em uma mentira. Pilatos sabia que o que estava fazendo naquele dia estava errado. Mas em vez de responder a verdade, ele lavou as mãos. Lavou as mãos das responsabilidades por suas ações. Após a morte de Jesus, Pilatos matou tantas pessoas que os samaritanos apresentaram uma queixa ao superior de Pilatos, Vitélio, o governador romano da Síria. Vitélio depôs Pilatos como procurador da Judéia e o ordenou que ele fosse a Roma para ser julgado pelo imperador por sua conduta precipitada de matar samaritanos no Monte Gerizim e por interpretar que eles praticavam insurreição. O imperador Tibério morreu em 16 de março no ano 37 d.C., antes da chegada de Pilatos a Roma. Aparentemente, Pilatos escapou do julgamento por causa da morte do imperador. A tradição diz que Pilatos foi banido para a cidade de Vienne, na Gália, onde acabou cometendo suicídio. Amigo, entenda qual é o fim daquele que não quer seguir a verdade. A decisão de Pilatos de condenar Jesus não afetou apenas a vida de Jesus e também a nação judaica, mas também afetou a própria vida de Pilatos.
A escolha de Pilatos em relação a Jesus determinou o seu próprio destino. Você tem que decidir o que você acredita ser a verdade. Você deve fazer e responder a mesma pergunta que Pilatos fez: o que é a verdade? É verdade que Jesus é o rei, que todos os que não cederem à sua autoridade sofrerão as consequências? Sim, amigo, isso é real. É verdade que sou religioso, mas nunca iniciei um relacionamento individual com Jesus Cristo? É verdade que eu entreguei o controle da minha vida às coisas ou pessoas que impedem Deus de ter controle total sobre tudo o que sou e faço? Você precisa responder a essas perguntas. É verdade que escolhi me apegar ao meu pecado em vez de receber o perdão que Jesus oferece? Talvez tenha encontrado alguma verdade sobre si mesmo hoje, alguma verdade de que não gosta muito. Talvez você queira mudar isso. Você pode fazer isso, tornando de Jesus o rei da sua vida. Ser neutro não é uma opção. Precisamos decidir antes que seja tarde demais. Poucas pessoas não ficaram profundamente afetadas com as notícias da tragédia do avião Concorde, que caiu ao decolar em Paris no verão de 2000. Enquanto os investigadores procuravam descobrir o motivo do acidente, ouviram as fitas das conversas do piloto com a torre de controle. Suas últimas palavras, enquanto lutava para salvar centenas de vidas, foram as seguintes: tarde demais. Só temos uma vida para viver na terra, meu amigo. Se não conseguimos fazer as pazes com Deus ou com as pessoas antes que a vida acabe, será tarde demais. Eu não sei o que toda essa história possa significar para você, mas eu acredito que alguma coisa precisa ser reavaliado aí no seu coração. Eu não sei que tipo de verdade hoje você está procurando. Se ela, de fato, ela é objetiva ou ela é subjetiva na tua vida. Eu não sei se você está contente com essa verdade, ou se você vai indagar essa verdade, ou se você vai crer em vãs filosofias de coisas que as pessoas encaram como uma verdade subjetiva, que para um é uma verdade e que para outro não possa ser a mesma verdade. Amigo, eu não estou preocupado com o que as pessoas dizem, eu estou preocupado com essa verdade, porque essa verdade, ela é absoluta, é o assim diz o Senhor. E esta verdade, a palavra de Deus, deixa claro para você e para mim nesta noite que Jesus Cristo morreu por você e que ele é o Rei dos Reis e que ele veio cumprir uma missão e que ele agora, logo em breve, voltará para buscar você. Jesus, na verdade, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele nos dá libertação, ele nos livra da morte, ele te livrará das pragas que está escrito aqui neste livro. Para onde você vai, meu amigo, se você não buscar essa verdade? O que você vai fazer com tantas filosofias ou vãs conhecimentos que o mundo lhe traz, basado em meras mitologias e meras suposições? Pessoas que não sabem dizer nem da onde são a sua essência. Eles não creem assim como diz a palavra de Deus. Quem está certo? Quem está errado? A grande pergunta que eu lhe faço nesta noite é a seguinte: se porventura
você estivesse errado quanto ao que diz aqui, ainda assim você segue esse livro, no final de tudo, quem teria algo a perder? As vãs filosofias ou você? Mesmo assim, amigo, ainda que talvez estivesse algo errado nesse livro, já valeu a pena ter seguido, porque no final das contas você viverá mais e melhor. Mas como eu tenho convicção e certeza de que esse livro é a palavra de Deus, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, eu prefiro continuar crendo e aceitando, e se preciso for, morrer por essa verdade. Esse é o meu desejo nesta noite. Jesus Cristo, ele disse: Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Essa semana de Páscoa, Jesus Cristo está se revelando para você. Ele quer restaurar você e ele precisa entrar na tua vida. Amigo, até quando você vai ficar aí lamentando e chorando, indeciso e querendo satisfazer os desejos da carne deste mundo que passa e são questões de segundo e minutos? Você vai trocar tudo isso por uma eternidade no céu? Não está na hora de você ser decidido, preciso e dizer: basta, Satanás, eu sou de Jesus, eu vou para Jesus, eu vou entregar-me a Ele. Não é o momento de fazê-lo agora? Você não quer tomar essa decisão hoje? Vamos juntos, caindo e levantando, mas a vitória vem de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. E se você, porventura, decidir-se em voltar para Jesus, decidir-se em rever teus conceitos, procura alguém que possa ajudá-lo. Procura um amigo que conhece essas verdades, que possa instruí-lo, orar com você, estudar com você. Procure a igreja, procure o pastor e diga: pastor, eu preciso me entregar a Jesus. Deixa-me orar com você agora. Grandioso Deus, abençoa esta família, esta casa, este meu irmão que ouviu esta mensagem nesta noite. Só existe uma verdade, a verdade é Jesus Cristo. Por favor, que Jesus Cristo esteja nas nossas vidas. Eu coloco a minha vida e a vida desta família, deste amigo, amiga que está ouvindo esta mensagem nesta noite nas tuas mãos. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.